Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando na revista da Betel, onde se fala da relevância e importância da igreja. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, onde fala da importância e a relevância da contribuição para a pregação, para o crescimento e desenvolvimento da igreja. É importante as contribuições porque é através dela que nós podemos realizar a obra de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9, onde diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, nós vemos que o fato de nós entregarmos e contribuir com as primícias de nossa renda é uma forma também de honrar ao Senhor. Então, honramos a Deus quando contribuímos com a obra de Deus. A verdade aplicada a esse texto é que cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo esse membro fiel nos dízimos e nas ofertas, conforme a palavra de Deus. O texto referência para nós dessa lição se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E o texto continua, né? 2 Coríntios 9 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos à introdução dessa lição para entendermos que ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, nós estamos honrando o nome do Senhor, de acordo com Provérbios, capítulo 3, verso 9. Além de honrar o nome do Senhor, estamos sendo um canal de bênção para a promoção do reino de Deus na terra. Vejamos então a contribuição à luz da Bíblia. As Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. Contribuir não é uma questão meramente material, mas também espiritual, pois, ao contribuir, revela a nossa fé e também a nossa gratidão a Deus e o compromisso com o seu reino. Um ato de fé. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Também diz: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A oferta de Abel foi excelente porque foi feita por fé. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, ou melhor sacrifício do que Caim. Embora a viúva, também pobre, tenha ofertado apenas 2 moedinhas de pouco valor, em Marcos capítulo 12, verso 42, e Lucas 21, verso 1,
aquelas pequenas moedinhas agradou a Deus e agradou a Cristo, porque ela o fez com fé, entregando tudo o que tinha. Por isso, Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais do que todos. Portanto, a contribuição não necessariamente está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto à fé no coração e o sacrifício com que a pessoa dá. Cristo se agrada de nossas ofertas, quando vê nelas a semente de fé. E, em primeiro lugar, a oferta é uma questão de fé. E devemos, ao ponto de partida aqui, contribuir com alegria. Vamos ao ponto 1.2. O ato de contribuir, além de ser um ato de fé, é também um ato de gratidão. Gratidão é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração humano. Por reiteradas vezes, somos convidados a não esquecer do que Deus faz por nós. Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então, devemos bendizer a Deus. Tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Eclesiastes 5,19 diz que as riquezas é um dom concedido por Deus. Por isso, nossa gratidão em forma de contribuição agrada ao Senhor. Uma das maiores expressões de reconhecimento de gratidão encontra-se na pessoa do rei Davi. 1 Crônicas 29, verso 14, diz, no final do verso 14, porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Então, o ato de contribuir é um ato de fé, é um ato de gratidão, e em terceiro ponto, é um ato de amor para com a obra de Deus. O rei Davi deixou isso bem claro quando afirmou que sua contribuição para o templo era por amor à casa de Deus. Diz em 1 Crônicas 29, verso 3, e ainda da minha própria vontade para a casa de meu Deus, dou o ouro e a prata particular que tenho. Demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 1 Crônicas 29, verso 3. Davi não iria usufruir daquele templo, porque ele iria morrer até antes da construção do templo. Mas ele não estava pensando em si, mas sim no bem-estar da obra de Deus. E isso deve ser uma razão para a nossa contribuição. O amor à obra de Deus. Portanto, contribuir revela nossa fé, a nossa gratidão a Deus e o nosso amor e compromisso com o reino de Deus. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. Como se deve contribuir? Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidades para conquistarmos vitória em todas as áreas da vida. Portanto, a contribuição financeira é o reconhecimento que tudo vem do Senhor e que tudo o que temos foi nos dado por Ele. Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Primeiro, devemos contribuir com regularidade, usando a expressão de Paulo todo o primeiro dia da semana, em 1 Coríntios 16, verso 2. Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade, seguindo os preceitos bíblicos. Dessa forma, ele ensina que a contribuição deve ser pessoal, constante e programada. Devemos ter regularidade e perseverança em tudo o que fazemos, e não é diferente com a contribuição.
Agindo assim, ao seu tempo ceifaremos, de acordo com Gálatas capítulo 6, verso 9. Portanto, a contribuição deve ser de acordo com os nossos rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Devemos contribuir regularmente com a obra de Deus. Segundo, devemos contribuir proporcional à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou: cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver te dado. Deuteronômio 16, verso 17. E o apóstolo Paulo reitera essa mesma verdade, dizendo conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, verso 2. Contribuir de acordo com a nossa prosperidade permite que todos contribuam indistintamente, sem exigir que alguém contribua mais do que outros. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Também o ato de dar revela a nossa fidelidade do cristão e mostra que ele tem a graça de administrar um pouco, mesmo um pouco que às vezes Deus lhe dá. Lucas 16, verso 10 a 12. Mas ao mesmo tempo também mostra a nossa generosidade e liberalidade quando administramos o muito. O que reparta, faça com liberalidade. Romanos capítulo 12, verso de número 8. Vamos ao terceiro ponto. Além de contribuir regularmente e contribuir de acordo com a nossa renda, devemos contribuir com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7 diz que Deus ama ao que dá com alegria. O referido texto é bem conhecido de todos os leitores da Bíblia, cuja ordenança sobre a contribuição exige que a mesma não seja feita com tristeza ou por constrangimento, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Contribuir com alegria é contribuir de coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Uma motivação interna e consciente é a ação de compartilhar com alegria o que temos, sabendo que isso concorrerá para a bênção de outros e trará glória ao nome do Senhor. Na verdade, todas as ações da vida cristã devem ser feitas com alegria. E ir na casa do Senhor com alegria. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Devemos ler a Bíblia com alegria. De acordo com o Salmo 1, verso 2, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Devemos também servir ao Senhor com alegria. Salmo de número 100, verso 2, diz, servir ao Senhor com alegria, entrar em suas portas com cântico. Exercer misericórdia também com alegria, Romanos 12, verso 8. E o contribuir não é diferente, devemos fazer com alegria, com aquilo que é agradável ao Senhor. Portanto, a contribuição financeira é o reconhecimento de tudo que o Senhor tem nos dado, e o fazemos regularmente, proporcionalmente com a nossa prosperidade e com alegria. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. Resultados da contribuição. A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Vejamos alguns deles. Número 1. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus. Em Malaquias 3:10, diz que o alvo primeiro da contribuição era para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mantimento refere-se a tudo que era usado no santuário. No Antigo Testamento, usava-se óleos especiais para as candeias, as lâmpadas, pão da proposição,
lenha para o altar, ingredientes para o altar do incenso, animais para sacrifícios diários. E isso tudo só era possível com a contribuição do povo. O templo de adoração, a casa do Senhor, precisa da contribuição financeira, tanto para ser construída quanto para ser mantida. A contribuição é o recurso que Deus estabeleceu também para o sustento dos pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, assistência social, bem como toda a manutenção e expansão da obra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 12. O 3.2 refere-se que a contribuição financeira honra a Deus. No contexto de Provérbios 3:9, fica bem claro que um dos aspectos primordiais de contribuir é honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Êxodo 25, verso 1 e 2. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para o benefício próprio de Moisés ou pessoal de Moisés. Outro exemplo desta verdade encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 18, assegurando que Deus era poderoso para suprir muito mais do que eles tinham dado. Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses, e isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus, e fica evidente esse princípio quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, com a obra missionária. Estamos fazendo para o próprio Deus, e por isso que Jesus ensinou em Mateus 25, verso 40, quando fizesse a um desses pequeninos, a mim fizesses. Vamos ao 3.3, que a contribuição resulta em abundantes bênçãos. O texto de Malaquias 3, 10 a 12 nos fala de janelas abertas no céu, que se refere não apenas às bênçãos materiais, mas toda a sorte de bênçãos espirituais. Quando o crente contribui à casa de Deus, é suprida e a obra de Deus cresce. O testemunho da igreja resplandece. Os povos conhecem o Senhor e a glória de Deus resplandecente entre as nações. Somos reconhecidos como uma nação bem-aventurada. Isto é, a promessa de Deus. Compreende-se assim que a contribuição financeira é uma doutrina bíblica e quando é realizada de acordo com os princípios bíblicos, vindo de um coração grato, cheio de fé, com alegria, terá aprovação divina e redundará em bênçãos abundantes para o reino e, sobretudo, glória ao nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 12. Portanto, a contribuição financeira produz resultados maravilhosos em nossas vidas. Vamos à conclusão dessa lição, dizendo que a contribuição financeira, em primeiro lugar, é bíblica, pois ela é ensinada em todas as Escrituras. Além disso, é também uma necessidade premente da igreja, a fim de levar avante a sua missão evangelizadora, além de revelar a fé, o amor e a gratidão do cristão, tanto pela obra de Deus, também como pela sua santíssima pessoa. Honramos ao Senhor com as nossas fazendas, com as primícias de todas as nossas rendas, para que o nome de Deus seja glorificado
e a obra de Deus se expanda sobre a terra. E isso todos nós podemos contribuir e contribuir com bastante alegria. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você leia a revista e tenha o desejo, acima de tudo, de contribuir com a obra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça do Senhor seja contigo. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. E ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 238 pastas com mais 6.800 vídeos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.